que Jesus possa, uma vez mais, abençoar a nossa reunião. Nós deixamos nosso lar, nosso conforto, para uma reunião tão simples, mas que, entretanto, no término da reunião, eis que o nosso coração está mais tranquilo, parece que a nossa cruz foi aliviada. Mas eu queria pedir aos nossos irmãos que pudesse até desligar o celular, esquecer um pouco, não é? Essa tecnologia, para a gente entregar o coração assim a Jesus. Hoje, eu quero oferecer esse evangelho a duas pessoas, que foi muito especial para mim aqui na Terra, e para a nossa casa e para a doutrina. Nós, dia 12, a Neuci, frequentadora assídua das sextas-feiras, companheira querida de uma fé imensa, partiu para o plano espiritual. A família deve estar aqui e a melhor prece é justamente o nosso coração desejar a ela, assim, uma chegada no plano espiritual repleta de alegria, para que os familiares a recebam. 56 anos, nova, deixou os filhos, né? Os irmãos, cunhado, o esposo, mas eu quero dizer a vocês que a nossa casa continua sendo nossa, viu? Vocês, por favor, se sintam à vontade nessa grande caminhada aqui na Terra. E também a Dona Celeste, que faleceu dia 9. A Dona Celeste, gente, foi uma pessoa que me conheceu aos 10 anos. Ela faleceu aos 92 anos. E lá na casa espírita, a primeira casa onde eu frequentei, ela ficava quase que pegando na minha mão. Ela se transformava em poucas horas, assim, um pouco de mãe, né? Porque nós já começamos com trabalho, desenvolvendo o trabalho, e a Dona Celeste se preocupava muito comigo, muito. Então, foi uma grande espírita, uma criatura muito querida, nossa. Então, a essas duas irmãs, nessa passagem para o plano espiritual, da verdadeira vida, que elas possam receber todo o nosso carinho, o nosso amor, e aqueles também que estão enfermos aqui na Terra, como é o caso da Marilene Atanásio, né, que é irmã da Maristela, grande trabalhadora, a nossa querida Marlene. Então, a todos nós queremos dedicar essa noite a esses companheiros. E nós vamos ter hoje a presença do Socássio, que é do Casa da Prece Chico Xavier, né, Socássio? Então, realmente a afinidade conosco é quando se fala nesse grande apóstolo, né, do século XX, que nos ensinou tanto, 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 né, que nós, embora hoje ele está no mundo espiritual, mas nós o amamos muito e a nossa gratidão será eterna. Então, nós vamos elevar o pensamento a Deus, mas olha, colocaram aqui na minha frente, gente, é verdade, não posso deixar de falar. Ó, tá vendo? Não fiquem felizes porque não é convite distribuído, é só um lembrete. Porque atrás tem a figura do Chico, tá vendo? Porque nós aproveitamos o papel. Então, aqui é dia 6/6, às 20 horas, nós vamos ter aquela homenagem a Chico Xavier. Nós vamos ter a presença dos nossos companheiros de Uberaba, inclusive o Eurípides, né? E depois, dia 16 de agosto, nós vamos fazer uma festa portuguesa. Gente, essa festa portuguesa vai ter música, vai ter, assim, muita atração, muita. E vai ser aqui perto, que é do Rotary, da Vila Antonieta. Então, eu queria pedir para vocês, não dê presente para médium, não, porque não precisa. Aliás, os espíritos nem gostam. Hã? Ah, tá. Então, companheiros, esta festa, a gente quer, assim, pedir a colaboração de todos, porque, de fato, a nossa casa tem um gasto um pouco alto, e nós estamos mantendo ali, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai levando, mas precisa reforço de caixa. E também o nosso cumprimento, o nosso agradecimento a todos aqueles que assistem através do computador, que são os internautas, não é isso?
Falei certo. O perigo é falar astronauta, viu, gente? É um perigo. A gente tem até que concentrar, porque eu estou meio fora, sabe? Dessa modernidade toda. Meu filho brinca assim: mãe, você sabe quem é o presidente da República? Eu digo, eu sei. E ela diz, não, porque a senhora dá notícia de todos que desencarnou, mas a senhora sabe mesmo? Sabe? Então, gente, nesse clima de amizade, de carinho, a gente vai dar início ao Evangelho. Eu vou pedir ao Vanderlei, né, que a caravana hoje vai para Uberaba, né, Vanderlei? Vamos começar, então, você fazendo a prece de abertura para todos nós e dando a boa-vinda ao nosso irmão Cássio. Graças a Deus, agradecemos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais, que com a ajuda conseguimos chegar mais uma vez nessa abençoada casa. Que nós possamos receber todos os benefícios que nos for permitido. Pedimos pela palestra que vamos receber, que possamos colocá-lo na prática. E pedimos, em especial, pela nossa caravana, que é a 50ª Jornada Espírita Eurípides Barçanufo. Temos a certeza que a falange de Eurípides vai estar conosco, vai estar nos protegendo, e que nós possamos ir para Uberaba, Araxá e Sacramento e recebermos tudo aquilo que for do nosso merecimento e trazermos para nossas casas e para os nossos familiares tudo de bom que nós vamos ter, Senhor. Pedimos por nós, mas também pedimos por aqueles que não conseguiram chegar até a nossa casa no dia de hoje. Que possamos realmente também receber a sua bênção e a sua proteção mais uma vez. Que assim seja. Bom, gente, eu tenho por hábito, todas as vezes que sou convidado a vir a uma casa como essa, uma casa gostosa, onde a gente sente de pronto exatamente a vibração altamente positiva que a gente encontra aqui dentro. E eu faço questão de ressalvar que essa vibração, ela só é grande desta forma exatamente por causa de vocês. Porque cada risca de cada um vai fazendo com que essa linha se torne uma faixa muito grande e a gente vai encontrar nesta casa toda essa vibração que aqui eu pude encontrar na hora que aqui cheguei. Falar exatamente sobre esse moço chamado Eurípides Barçanufo, eu acho que é muito fácil, porque ele tem um cabedal de trabalhos que ele fez que a gente tem que ficar tranquilamente grato por ter a oportunidade de falar sobre ele. Eu tenho por hábito, todas as vezes que começo um bate-papo dessa ordem, começar cumprimentando todos os encarnados que estão aqui presentes, mas eu faço questão também de cumprimentar os desencarnados, que graças a Deus eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que aqui também estão. Eu tenho um mentor, como todos vocês o têm, e o meu mentor pede que todas as vezes, nessas oportunidades, eu comece e termine dizendo paz a todos. Assim seja. Bom, isso posto, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso amigo Eurípides Barçanufo. Esse título é um dos poucos que nós poderíamos dar a ele, um dos expoentes do espiritismo no país. Eurípides Barçanufo poderia receber um número muito grande de outros títulos, mas esse é um daqueles que ele poderia receber. Mas vamos tentar entender exatamente por que ele é um dos expoentes do espiritismo no nosso país. É bom que se diga que ele nasceu nesse mês, nós estamos no mês de Eurípides Barçanufo. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais, e desencarnou na mesma cidade no dia 1º de novembro de 1918. 38 anos de vida. Ele desencarnou com 38 anos de vida e fez tudo isso que nós vamos tentar nessas 4 horas e 20 aqui, né, dona Isabel? 4 horas e 20 que eu vou precisar para contar isso, tá bom? Tá? Então tá bom. Então,
nesse tempinho que nós vamos bater esse papo aqui, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre o nosso amigo Eurípides. Esse pouco tempo, olha, é alguma coisa de muito grande pelo que ele fez, viu, gente? Ele deixou um legado que pode ser considerado, com certeza, como excepcional. Ele foi um educador, foi político, foi jornalista, foi médium espírita, e ele desenvolveu, durante a sua curta vida como espírita, uma série de mediunidades. Entre elas, ele era vidente, ele era audiente, ele era psicofônico, psicógrafo, e ele também psicografava receitas do nosso amigo Bezerra de Menezes. Ele tinha, assim, uma participação muito grande com a falange de Bezerra de Menezes, e ele psicografava receitas que vinham do próprio Bezerra de Menezes ou da sua falange. Ele tinha também a facilidade da bicorporeidade. Vocês sabem o que é isso? É aquela em que o cidadão fisicamente está num lugar e o seu espírito se materializa num outro, e lá nesse outro lugar, então, ele tem a oportunidade de, materializado, realizar alguns feitos. Esse era mais uma das mediunidades do nosso amigo Eurípides Barçanufo. Tem uma outra peculiaridade em relação ao nome dele. Ele era filho de um senhor chamado Hermógenes Ernesto de Araújo, que era o famoso Senhor Mujica. E a mãe dele chamava Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Vocês percebem que o nome de família dele é Araújo. E ele foi registrado com o nome de Eurípides Barçanufo. Dizem as más línguas que ele tinha lá um parente padre que colocava nos seus parentes, a força desse padre era tão grande que colocava nomes que ele achava que a pessoa devia chamar. Por isso, cada um dos irmãos do Eurípides tinha um nome diferente, um sobrenome diferente. E eles que seriam da família Araújo, ele nunca usou o nome Araújo porque não foi registrado com o nome. Essa era uma das peculiaridades desse cidadão. Para vocês terem uma ideia, ele era o terceiro de 15 filhos da família. Né? Facinho, né? A família pequenininha, que não era muito estranho naquela época em Minas Gerais, não, se ter uma quantidade muito grande de filhos. Eles tinham, não preciso dizer porquê, né? Uma família para cuidar de 15 filhos tinha algumas dificuldades financeiras. E ele sempre procurou nos livros o seu aprimoramento. Foi aí que ele procurou todas as oportunidades, lendo sempre, procurando sempre se aculturar exatamente através de livros que ele lia e buscava em todos os lugares. Aos 22 anos, ele se torna professor, em 1902, e ele junta-se com alguns companheiros daquela região, de Sacramento, e monta o Liceu Sacramento. Ele era um dos diretores dessa escola e também lecionava várias matérias. Ele, nesta mesma época, ou seja, em 1902, ele cria a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. Essa sociedade, por favor, ela começava a cuidar de pessoas que tinham qualquer tipo de dificuldade, principalmente financeira. Ainda em 1902, ele participa da fundação da Gazeta de Sacramento. E ali, nessa mesma Gazeta, que era um semanário, ele começa a publicar artigos sobre literatura, economia, filosofia, e se tornou, dessa forma, um jornalista. Uma das outras facetas da sua vida. E ele foi nomeado, nessa mesma época, presidente da Associação São Vicente de Paula, que era uma entidade católica, aliás, naquela região, e ele era de uma família altamente católica, então, pelo seu expoente na cidade, como tudo aquilo que nós já falamos, ele foi guindado ao cargo, foi eleito como presidente dessa Associação São Vicente de Paula. Ele tinha uma mãe que tinha um problema muito sério, ela tinha problemas de desmaio, e naquela época não se sabia exatamente o que era, e ele, muito preocupado com a mãe, ele se matricula na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro. Infelizmente, ele não tem condição de cursar essa escola de medicina exatamente em função de problemas financeiros, porque
Logo depois, ele tenta se matricular nessa escola, mas ele com problemas financeiros e preocupado com a sua mãe, com a doença da própria mãe, ele acaba desistindo do curso e não mais cursa medicina. E ainda, uma das grandes preocupações dele era essa doença da mãe, e ele abre uma farmácia. E nessa farmácia ele passa a preparar, porque naquela época não se tinha remédios preparados como hoje. Então os farmacêuticos preparavam os remédios. E ele passa ali a preparar os remédios para a sua mãe e também para aqueles que o recorriam sem ter dinheiro para pagar. Ele faz o remédio da mesma forma, sem ter nenhum custo para aquilo, fazer com que o pessoal... Ele tinha dificuldades financeiras, mas ele não cobrava absolutamente nada. Ele, como professor, como homem da literatura, como homem que publicava artigos, ele se torna um líder na cidade. E ele foi eleito, então, uma série de cargos. Para vocês terem uma ideia, ele tinha conhecimentos de medicina, de direito, de astronomia, de filosofia, de matemática, de ciências físicas e naturais e de literatura. E ele nunca fez nenhum curso superior. Tudo isso ele era um autodidata, tudo isso ele conseguia através de leitura de vários livros que caíam às suas mãos. Para vocês terem uma ideia, ele, por ser tão popular, ele é eleito, por 6 anos inclusive, vereador lá em Sacramento, e ele foi um homem que criou a luz elétrica. Ajudou a colocar em Sacramento bondes elétricos, água encanada e até um cemitério público, que naquela época não existiam cemitérios públicos. Geralmente se enterrava no alto de uma colina ou no fundo do quintal. E ele cria tudo isso para essa cidade que ele morava. Ele sempre foi de uma família muito católica. E até que um dia ele recebe do seu tio, que era o senhor Mariano, um tio dele, um livro, Além da Morte, de Leon Denis. Quem era Leon Denis? Era um seguidor do Kardec. Depois da morte do Kardec, o Leon Denis continua o trabalho feito por Kardec, inclusive. Então, é um dos nomes bastante conhecidos dentro da nossa literatura espírita. E ele, como recebe esse livro desse tio Mariano, ele passa noites seguidas lendo esse livro. Fica lendo sem parar praticamente, porque aquilo atrai a sua atenção. Para a gente ter uma ideia, ele era católico, né? E ele tinha na sua vida 3 grandes dúvidas. Ele, católico, de família católica, tinha 3 dúvidas. A primeira deles era a procura da cura da sua mãe. Ele tinha uma obsessão pela cura da mãe. A segunda era com o tio Mariano, que era espírita e numa família católica criava os maiores problemas, contrariava toda a família. E a terceira busca que ele sempre fez é as bem-aventuranças. Essas 3 coisas eram os problemas que aguçavam o seu raciocínio, todas as oportunidades. Ele sempre procurando exatamente busca de um esclarecimento para esses 3 problemas que ele tinha. Ele, nesse livro que ele recebe do Leon Denis, ele encontra uma série de explicações que ele procurava, e o problema da reencarnação, ele começa a se interessar por aquilo e lê também sobre os problemas dos desequilíbrios físicos, que eram problemas de obsessão. E aquilo então o alerta, porque ele tinha a preocupação da doença da mãe, ele passa a ser alertado exatamente sobre todo esse problema. O pessoal aqui é sempre sério assim? O pessoal é sempre sério? É? Sempre sério? Eu vou contar uma historinha então, para ver se muda um pouco o astral. Vou contar uma historinha para vocês, ela é bonitinha. Tinha um médico que estava dando um plantão de 24 horas no INSS. Já imaginaram? Um médico, moço, dando um plantão de 24 horas no INSS, o SUS da vida, e tratando todo mundo bem, com abnegação, com carinho, com boa vontade, sempre sorrindo. 25ª, 26ª, 27ª, 28ª hora, o seu substituto não aparece. E ele continua tratando todo mundo bem. Jesus Cristo lá de cima olha aquilo e diz: olha aquele médico, moço ainda, no SUS, e tratando todo mundo bem, 28 horas trabalhando e tratando todo mundo bem, vou dar uma ajuda para ele.
Vai no seu armário, pega o seu jalequinho branco, põe o seu jalequinho branco e desce. Chega, companheiro, pode descansar, eu vim substituí-lo. O médico agradece e vai embora para casa. Jesus Cristo, então, com o seu jalequinho branco, senta-se à mesa do médico e que entre o primeiro. O primeiro é um velhinho, 28 anos, entalado numa cadeira de roda. O velhinho entra. Jesus olha para ele, põe a mão sobre ele e diz: levanta e anda. 28 anos entalado numa cadeira de roda, o velhinho meio desconfiado, mas começa a tentar se apoiando na cadeira e se põe em pé. E viu que parou em pé. Aí começa a dar os primeiros passos, apoiando sempre na cadeira, dando os primeiros passos em volta da cadeira e percebe que está andando. Começa então, larga a cadeira de lado e começa a andar de um lado para o outro pela sala, não tem dúvida, vai lá, fecha a sua cadeirinha de roda, põe debaixo do braço e sai. Quando ele sai, o que está em primeiro da fila pergunta: e daí, que tal o novo médico? Ele falou: igual a todos os outros, nem me examinou, mandou levantar e vir embora. Melhorou o astral, né? Pelo menos agora já tem até gente rindo, estava todo mundo quase dormindo aí nessa escuridão, eu estava preocupado com isso. Mas vamos continuar então, porque eu não vim aqui para contar a história de médico para vocês, não. Eu vim aqui para falar do Eurípides Barçanufo, que é muito mais importante sobre tudo isso. Para vocês terem uma ideia, em 1904, ele muito intrigado com aquela história toda, numa sexta-feira da Paixão, ele junta-se com um amigo e vai para a Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria é onde morava o seu tio Mariano, que era espírita. E ele não avisa ninguém que está indo para essa fazenda, junto com esse amigo, pega lá o seu cavalo e vai até a fazenda. Lá chegando, ele encontra todos numa sala, todos os moradores da fazenda, todos, sem exceção, numa sala, se preparando para um trabalho espírita. E ele olha daqui, quando ele vê no fundo da sala, tinham 2 cadeiras sobrando, vazias. Ele não tinha dito para ninguém que ia com um amigo, não tinha dito nem que ia, muito menos com um amigo. Estavam todos os moradores da fazenda naquela sala e tinham 2 cadeiras sobrando. Ele já começou a achar aquilo mais ou menos estranho, né? Não tinha por que estar 2 cadeiras sobrando. Então, nessa oportunidade, o tio Mariano faz a prece de abertura, é lido um trecho do Evangelho, o tio Mariano dirigia os trabalhos naquela oportunidade, e ele então pede para o tio Mariano que ele peça para um parente também deles, um tal de Aristides, que era conhecidamente analfabeto, todo mundo sabia que ele era analfabeto, que ele se manifeste a respeito das bem-aventuranças. Esse Aristides, então, passa, numa forma perfeita, num linguajar perfeito, falar exatamente sobre as 3 leis básicas dessa filosofia que Jesus nos trouxe, né? Sobre as bem-aventuranças. Ele fala sobre a lei do amor, ele fala sobre a lei da reencarnação e ele fala também sobre a lei do progresso, mas com uma facilidade, num linguajar perfeito, que todo mundo sabia que o Aristides, analfabeto como era, não poderia fazê-lo. A partir dessa data, então, a mediunidade do Eurípides começa a se manifestar e a sua intenção muito grande de começar a estudar muito mais essa doutrina que na época era pouco conhecida. Para vocês terem uma ideia, ele vai à família dele e diz que está interessado na doutrina do tio Mariano, acabam com ele, né? Que acham um absurdo, onde já se viu mais um na família? Eu estou falando de Sacramento, em 1900 e qualquer coisa, padre ali mandava mais do que todo mundo. Vocês já imaginaram todos católicos na cidade e ele se tornando um espírita. Ele é rechaçado por toda a família de uma forma muito veemente, inclusive. Mas ele, querendo se aperfeiçoar nessa doutrina que o tio Mariano já professava, ele vai para a Fazenda Santa Maria e fica lá por 3 meses, lendo, estudando, tentando se aperfeiçoar e pedindo uma série de informações ao seu próprio tio Mariano, que com uma forma muito tranquila passa para ele tudo. Vocês estão vendo aquela casinha ali, era a casa da fazenda do tio Mariano. A segunda janela, partindo da parede para cá,
é exatamente o quarto em que ele ficou, e ali ele ficou hospedado por 3 meses. Para a gente ter uma ideia, numa das sessões que se faziam naquela casa, na casa da fazenda, através de uma psicofonia recebida pelo tio Mariano, São Vicente de Paula diz para ele: você tem que entregar toda a documentação da Associação São Vicente de Paulo, porque você é presidente de lá e hoje você está deixando de ser católico, você tem a obrigação de entregar toda a documentação. Isso por uma psicografia que o próprio São Vicente de Paulo trouxe através do tio Mariano. Para vocês terem uma ideia, logo em seguida, em 1905, ele funda o Centro Espírita Esperança e Caridade, que nada mais fazia do que pregar a esperança e atender a todos que precisavam, ou seja, fazendo caridade a todos aqueles que precisavam. Várias são as manifestações atribuídas ao nosso amigo Eurípides Barçanufo. Uma delas é a história do leproso Carlos. Ele, pessoalmente, nunca tinha visto, nunca soube desse nome, dessa pessoa. Até um dia, então, a segunda preocupação dele era a cura da mãe, né? Mas com relação ao leproso Carlos, um dia ele chega para o tio Mariano e fala: eu quero ir agora, uma noite, diga-se de passagem, eu quero ir agora até a casa do Carlos. O tio Mariano disse: olha, eu sei de fato onde é, mas ela é muito longe, depois tem um monte de mato para passar, é perigoso à noite, não dá para a gente ir para lá. Ele disse: não, nós temos que ir agora, hoje à noite. O Carlos está com problema e nós temos que ir hoje até lá. E apesar da toda má vontade de enfrentar os problemas, o tio Mariano leva até aquela casa e lá eles encontram o tal Carlos, que estava há 3 dias sem água e comida, quase morrendo. E eles têm então condições de salvar esse cidadão que era leproso e que estava tendo um problema, porque vivia abandonado num casebre, e ele então tem condições de salvar o Carlos. Para vocês terem uma ideia, no dia 31 de janeiro de 1907, ele transforma o Liceu Sacramento em Colégio Allan Kardec. Isso por força de uma orientação do espírito espiritual maior, que pedem a ele que transforme. Eu volto a dizer, vocês já imaginaram isso acontecer em Sacramento em 1907, ou seja, nos primeiros anos de 1900, uma cidade totalmente católica, uma cidade com toda ela amparada no catolicismo, ele transforma o seu colégio em colégio espírita. Nesse colégio, eles ministravam aulas de astronomia, matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia, paleontologia, português, francês, astronomia, inglês e castelhano. E, às quartas-feiras, aulas sobre o espiritismo. Isso criou um problema muito sério. Esse moço era pequenininho, magrinho, viveu muito pouco, mas criou dentro de uma cidade como Sacramento, em Minas Gerais, em 1900 e pouco, um colégio espírita. Está lá até hoje, diga-se de passagem. O colégio Allan Kardec seguia todos os preceitos de Pestalozzi. Pestalozzi, nós lembramos que foi exatamente onde Kardec estudou. Era em Yverdon, na Suíça, e ele, apesar de ser também de uma família católica, Kardec foi estudar num colégio protestante, de origem protestante, hoje evangélico, que é o termo que se usa hoje, na época era protestante, e que tinha um método um pouquinho diferente. Eles, naquela época, as crianças eram obrigadas a fazer determinadas coisas. Criança, que diga-se de passagem, é a coisa mais bonita do mundo, né? Com toda essa espontaneidade e essa gostosura que é. Mas lá as crianças, e naquela época era normal, ajoelhavam no milho, tomavam as palmadas com a palmatória e por aí afora. E o nosso amigo Pestalozzi, ele muda completamente o sistema. Ele faz com que a criança tenha interesse em aprender. E não só os jovens, todos eles
ele cria a vontade dessas crianças em aprender. Hoje existem algumas escolas aqui na nossa cidade que seguem ainda o sistema do Pestalozzi. É coisa espetacular nesse sentido. E o nosso amigo Eurípides Barçanufo não conhecia o método da forma com que o Pestalozzi usava, mas ele, através de uma orientação do próprio plano espiritual, passa a seguir exatamente o método de Pestalozzi no seu colégio. Não preciso dizer que ele foi... por favor, senhor. Não preciso dizer que ele foi altamente perseguido, principalmente pelo clero, né? Porque a filosofia que o seu colégio seguia era uma filosofia espírita e naquela época a coisa era mais ou menos brava nesse sentido. Ele foi muito perseguido. Até que um dia chamam de uma cidade de Campinas, aqui em São Paulo, lá para Sacramento, um reverendo, um padre chamado Feliciano Iag, que era tido e tinha uma fama muito grande de ser um pregador fabuloso. Então, chamam para que vá a Sacramento para tentar derrubar tudo aquilo que o Eurípides fazia, esse padre, o tal de padre Feliciano Iag. Esse padre, então, chegando lá, é feito um desafio ao Eurípides em praça pública para que eles então se defrontassem. O nosso amigo padre Iag começou a sua fala dizendo: a doutrina do demônio e seus adébitos, loucos passíveis das penas eternas. Quer dizer, já começou falando do espiritismo, e a gente ainda ouve muita gente hoje falar exatamente isso, né? Que nós falamos com os demônios, né? Nós falamos com aqueles que estão do lado de lá, que é o nosso caminho, e nós todos vamos lá chegar um dia. Esse desafio, então, o Eurípides ouve tudo aquilo que o padre Iag tinha para falar, e depois de ouvir tudo aquilo, percebeu que o padre nada sabia sobre a doutrina espírita, não conhecia absolutamente nada. Vocês lembram? Muita gente critica, muita gente fala, mas pouca gente conhece a doutrina espírita, né? José Herculano Pires, um dos grandes nomes também, paulista aqui de Avaré, diga-se de passagem, que defendeu muito a doutrina, ele usava uma frase, ele dizia sempre: a minha grande preocupação é que muitos daqueles que acusam, e até alguns dos que tentam defender, conhecem muito pouco sobre a doutrina. E é verdade. E o nosso amigo de Eurípides percebeu exatamente que o padre Iag não conhecia absolutamente nada da doutrina, e ele começa então a ver que todos os argumentos que o padre está usando não cabem, não tem lógica, não tem nenhum amparo legal. Então, como a assistência foi em praça pública, isso era muito grande, ele começa a falar sobre a doutrina, e a coisa começa a evoluir de tal ponto que no fim ele é aclamado por praticamente toda a cidade, concordando com tudo aquilo que ele estava nos dizendo, porque nada mais fazia do que mostrar que aquilo que a doutrina espírita faz, nada mais é do que transmitir tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Depois disso, um médico que era muito católico, logo depois disso, um médico que era muito católico, ele moveu um processo contra o Eurípides, dizendo que ele exercia ilegalmente a medicina. O processo, o juiz da comarca não deu atendimento ao processo, e as acusações todas foram arquivadas porque não tinham base. Barçanufo morreu aos 38 anos de idade, vítima da gripe espanhola, que assolou grande parte daquela região naquela oportunidade. Mas mesmo já muito doente, ele não parou de atender ninguém. Ele já mal, com problemas sérios da febre, ele não parou de atender ninguém, continuou atendendo todo mundo. E por isso, gente, por tudo isso que nós falamos até agora, nós vamos perceber que com certeza nós poderíamos dar esse título a ele, né? O apóstolo do Triângulo Mineiro. Porque não tenhamos dúvida, gente, Eurípides Barçanufo é um marco, apesar dos seus 38 anos só de vida, numa cidade totalmente católica,
onde não se falava absolutamente nada sobre doutrina, ele trouxe exatamente para aquela região uma fagulha que deu origem a tudo aquilo que a gente encontra hoje nesta região de Minas Gerais. Com certeza, o apóstolo do Triângulo Mineiro é, de fato, o nosso amigo Eurípides Barçanufo. Para terminar, gente, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a casa pelo convite, de agradecer a todos vocês por terem me ouvido até agora e pedir, antes de colocar, acho que eu tenho mais 5 minutos, é isso? Tenho mais 5 minutos? Então, para aproveitar esse tempinho que nos resta, eu vou pedir que aquela luz que o manto de Maria carrega seja colocada no ombro de todos nós. E todos nós, com aquela luz do manto de Maria nos ombros, tenhamos condições de chegar até as nossas casas devidamente protegidos. E em lá chegando, com toda essa luz do manto de Maria nos ombros, tenhamos condições de distribuir esta mesma luz para os nossos familiares e amigos que lá nós encontrarmos. E com certeza, nós, nossos familiares, nossos amigos, com toda essa luz nos ombros, se respeitarmos 2 únicos mandamentos que a doutrina e Jesus nos trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir respeitar esses 2 únicos mandamentos que Cristo nos deixou, com certeza, com toda essa luz do manto de Maria nos ombros, nós seremos protegidos por um longo tempo. Paz a todos, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Se eu tiver mais algum tempinho, eu coloco à disposição para quem quiser fazer qualquer pergunta que eu possa responder. Se eu não puder, eu tenho certeza que essa mesa, com certeza, fará a resposta por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo espiritual sensibiliza com os corações na terra que sofrem, mas que sabem sofrer na resignação, submissos à vontade de Deus. Trago as famílias aqui que perderam pessoas tão amadas, notícias. Ambas foram recebidas com todo o carinho de espíritos familiares, além de outros amigos que costumaram assisti-las no decorrer da vida. Não há com que se preocupar. A preocupação de quando estamos encarnados na Terra é muito grande, pois todos pensam primeiro nas coisas materiais, para depois lembrarem-se da espiritualidade. Filie-se ao plano mais alto da vida, na oração, no trabalho digno, que vos conduzirão aos celeiros divinos, aonde os companheiros encarnados, cansados da lida, haverão de absorver a bênção divina capaz de renovar-lhes o dia a dia. Precisam cultivar a espiritualidade maior, primeiramente em vossos corações, para depois espargir com todos aqueles que se contactizarem convosco. Para a caravana, nós temos designados companheiros que irão assessorando a todos, dos quais esperam concentração, para absorverem o mais que puderem
os fluidos daquelas paragens. Cumprimento a todos, desejando muita paz. A inspiração para o nosso companheiro Vanderlei, que conduzirão a todos naquelas paragens. E que Jesus, o Mestre dos Mestres, vos abençoe, irmãos. Vos cumprimento com o amor fraterno de sempre. Francisco dos Santos Meira. Muita paz.